Pessoal, vamos continuar então, né, aproveitando o nosso esquema aí. Então, o que nós vimos no bloco anterior? Vimos a remoção, vimos a jornada de trabalho. Agora vamos falar da redistribuição. O que é redistribuição? É o deslocamento do cargo de um órgão para outro. Então, não confundo com remoção, que é quando o servidor se desloca. Aqui nós teremos deslocamento de cargos. E aqui não é a pedido, ó. Aqui é de ofício pelo Estado. Quando é que o Estado remove, faz uma redistribuição de cargos? Ó, ele faz para reorganizar, para extinguir órgãos. É isso que ele faz, tá? Então vamos lá. Ó. Artigo 32 caiu na prova do DEASE, 2016. Então veja a importância de saber conceito. Redistribuição é o deslocamento motivado do cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, atendidos os seguintes requisitos: interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência da atribuição do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade, mesmo nível de escolaridade, compatibilidade entre as atribuições. Então, é possível ao Estado redistribuir os cargos, tá? Aconteceu, por exemplo, agora com a extinção das ADRs, das Agências de Desenvolvimento Regional. Houve o quê? Uma redistribuição dos servidores que tinham lotação nas ADRs, tá? Porque foram extintas. Extingue o cargo, faz uma redistribuição dos servidores para outros órgãos, tá? Então, por exemplo, tinham carreiras ali que foram redistribuídas para a sede, para a educação, por exemplo, tá? Então, vamos lá, ó, o artigo 33 diz assim, ó, para ajustamento da lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidades, a redistribuição se faz de ex officio. Então, foi o que aconteceu com as ADRs. As ADRs foram extintas, os servidores que estavam nas ADRs, na própria lei de extinção do cargo, do órgão, já disse para onde é que eles iriam, tá? Então, por exemplo, servidores que tinham lotação na ADR foram redistribuídos para a sede, para a educação, tá? Então, já na própria lei já estabeleceu isso. Próximo agora, artigo 34. A redistribuição de cargos, de cargos efetivos vagos, em se tratando de servidores do Poder Executivo, dar-se-á mediante um ato conjunto da Secretaria de Estado de Administração e dos secretários dos órgãos envolvidos. Então, se o cargo está vago, já não tem tanta burocracia, mais tranquilo. Vamos para o parágrafo 1º, que foi objeto de prova. Tá? Em se tratando de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável, quando não for redistribuído, será colocado em disponibilidade até seu adequado aproveitamento. Então, cuidado aí, ó. Se houve aí uma reorganização ou extinção de órgãos ou entidades, declarado extinto ou desnecessário o seu cargo, não sendo redistribuído o servidor, então, não foi redistribuído, ó, não sendo redistribuído, se ele é estável, o que acontece com ele, né? Vai acontecer, ó, a disponibilidade dele até que ocorra o seu adequado aproveitamento. Certo? Beleza, então. Parágrafo 2º. O servidor do Poder Executivo que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, poderá ser mantido sob a responsabilidade do órgão central de pessoal e ter um exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. O parágrafo 2º é bom para o servidor, porque antes do Estado tomar a medida de fazer a disponibilidade, ele ainda tenta aproveitar o servidor. Então, o que ele faz? Ó, ele mantém o servidor no exercício provisório, até que haja um cargo para ele ser aproveitado. Com isso, ele ganha integral a remuneração e não proporcional ao tempo de serviço. Então, é uma regra benéfica para o Estado. Não foi objeto ainda de questão de prova da FEPES, tá? Só foi aqui o parágrafo 1º, beleza? Mas cuidado, tá? Então, se ele não for redistribuído e nem
colocado em disponibilidade, ele pode ser mantido num exercício provisório, que é bem vantajoso para o servidor. Esse pessoal das ADRs, se eu não me engano, na lei, previa lá a possibilidade de um exercício provisório deles, tá? Enquanto eles não fossem aproveitados ou redistribuídos. Artigo agora 35 fala da readaptação, que é aquela situação que o servidor sofre uma limitação na sua capacidade. Nós estudamos no primeiro dia de aula todas as formas de movimentação do servidor, né? Então, readaptação a gente já estudou. Então, 35 a gente já estudou, o 36, o 37 que fala da recondução, e agora vamos para o 38. Pessoal, 38, vou colocar aqui, ó, artigo 38 cai na prova. Tá? Ele trata da substituição. Essa questão caiu no último concurso do DEASE. É uma questão fácil, tá? Vamos lá. Quando que eu terei a substituição? Ó, haverá substituição nos casos de impedimento do ocupante do cargo em comissão ou da função de confiança. Imagine que, por exemplo, um servidor ocupante de um cargo em comissão esteja impedido, exemplo, está com uma licença de tratamento de saúde, tá? Ele tem que ser substituído. Então, toda vez que tiver aí, ó, um cargo em comissão, um CC, ou uma FC, uma função de confiança, e esse servidor estiver impedido, tem que haver uma substituição. Por quê? Porque esses cargos são de chefia. Entendeu? Então, como são cargos de chefia, eles precisam ser substituídos. Tá? Então, em caso de impedimento, ó, vai ocorrer a substituição. E o que caiu na prova? Os tipos de substituição. São duas. Tá? São duas hipóteses de substituição. A primeira é a automática. Tá? E a segunda é a que depende de ato. Então, são duas espécies de substituição. Quer fazer a pergunta? É isso aí? Enquanto durar o impedimento ali. Depende, vai depender da situação, tá? Porque o que acontece? Dependendo da legislação, pode estar automático a substituição. Toda vez que há afastamento, já assume o diretor, por exemplo. Então, pode estar uma substituição automática, tá? A que depende de ato vai depender do governador. Então, o governador pode segurar esses 5 dias, deixar um servidor, nós vamos ver ali que pode colocar alguém aqui, ó, no exercício da função, até que ocorra uma substituição, por exemplo. Vamos lá, olha só, parágrafo 1º. A substituição será automática ou dependerá de ato da autoridade competente. Então, cuidado com as espécies. Automática ou depende de ato. Como assim automática? A própria lei do cargo já prevê quem substitui. Então, nos casos de afastamento tal e tal e tal, o diretor assume o cargo, ou o gerente. Tá? Então, vai ter uma sequência lá da hierarquia. Parágrafo 2º agora. A substituição será remunerada pelo cargo do substituído, salvo se automática e não exceder a 10 dias. Então, ó, se houver uma substituição, vai ser pelo salário do substituído. Só que, se for automática, só vai ter remuneração após 10 dias. Então, até 10 dias, no caso que tu falou 5 dias, se for automático, vai receber o teu salário igual, substituindo lá a chefia. Acima de 10, na automática que recebe remuneração. Tá? Essa questão não caiu ainda. Parágrafo 3º agora. O substituto perderá durante o tempo de substituição os vencimentos do seu cargo, salvo no caso de função de confiança ou pedido de opção. Nós vamos depois ver lá no 92 que quando o servidor está num cargo comissionado, ele pode ganhar uma função, tá? Pode ganhar lá uma função por exercício de função, tá? É uma gratificação por exercício de função, que é um direito de opção dele. Ele não ganha o cargo, mas ganha uma gratificação por exercício de função. É um direito de opção. Então, o que acontece aqui? Ó? O substituto, aquele que está ocupando o lugar, ó,
durante o período de substituição, ele perde o seu vencimento. Essa é a regra. Salvo se for uma função de confiança ou se ele exercer o pedido de opção. Daí ele vai ganhar uma gratificação por exercício de função. Está lá no 92, que é um percentual do valor do cargo. Tá? Continuando então, artigo 39. O artigo 39 diz assim, ó, em se tratando de cargo ou função de chefia, quando vagarem, poderá ser designado um funcionário para responder pelo expediente, até seu preenchimento, com vencimentos e vantagens dessa função. Então, imagine o seguinte, imagine que um servidor, um secretário ficou doente. Como ele é um cargo comissionado, tá, ele precisa ser substituído. O que o governador pode fazer? Enquanto está articulando lá quem vai ser o substituto do cargo de secretário, ele pode determinar que um servidor do órgão exerça o expediente de secretário. E durante aquele período que ele estiver exercendo a função de secretário, ele vai receber. Mas ele não é o secretário, ele seria um servidor ocupando a função, ele é um interino. Tá? Então é possível, ó, em se tratando de função de chefia, colocar um servidor para responder pelo expediente até que seja nomeado o secretário. Tá? Ele seria um secretário interino, basicamente isso. Tá? Então, de substituição, cuidado aqui ó, com o tipo de substituição. Automática ou depende de ato da autoridade. Continuando então, artigo 40 caiu na prova do DEASE. Tá? Artigo 40 ele trata do treinamento. Pessoal, é uma questão conceitual. O que é treinamento? Ó? Treinamento consiste num conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário condições de melhor desempenho do seu desempenho profissional. Então, ó, o que é treinamento? Um conjunto de atividades que vão proporcionar ao funcionário condições de melhor desempenho. O treinamento será coordenado e acompanhado e avaliado por um órgão da administração estadual. E aí vem o artigo 41, diz assim, ó, o treinamento consiste em atividade inerente ao cargo. Então vamos pensar o seguinte, um agente do DEAP fazer um treinamento de escolta é treinamento? Sim, porque é inerente. Agora um agente do DEAP fazer um treinamento de corte e costura. Não tem nada a ver com a função, né? Então não é treinamento, tá? Beleza? A não ser que ele vá supervisionar os presos lá no trabalho, né? Fechou então? O artigo 40 caiu conceitual. O que é treinamento? Conjunto de atividades envolvidas para propiciar uma melhor condição de trabalho, tá? É só isso aí, conceitual. Continuando aí, então, cuidado então com o 38, cuidado com o 40. Próximo agora, 42. O 42 vai falar da contagem do tempo de serviço, tá? Então aqui, pessoal, nós vamos entrar numa parte onde não temos muitas questões de prova, tá? O que diz o 40? Ó? O tempo de serviço público prestado à União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios e seus órgãos da administração indireta e fundações, bem como o tempo exercido no mandato eletivo, ele é computado integralmente para aposentadoria, disponibilidade ou tempo de serviço. Então, alguns de vocês aqui já são servidores. Esse tempo de servidor, por exemplo, municipal, vai contar para fins de quê para o Estado? Para fins de aposentadoria e disponibilidade. O Estatuto ainda diz aqui, ó, que conta para adicional de tempo de serviço. Não conta mais, tá? Existe aqui ainda no Estatuto, mas tem outra lei que diz que não conta. Então, vocês não vão levar adicional de tempo de serviço. Por exemplo, conta como tempo de disponibilidade, para fazer o cálculo da tua remuneração proporcional. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, faz 3 anos que tu está no Estado, já é estável, e aí teu cargo é declarado desnecessário. Quanto que tu vai receber de remuneração? Vamos pensar, tu tem 3 anos de Estado, mas tu tem 10 anos já como servidor do município. O cálculo da tua média ali, proporcional, é de 13 anos, não é só dos 3 anos. Então ele conta para fins de disponibilidade. A mesma coisa para fins de aposentadoria. No meu caso, por exemplo, eu tenho 11 anos, 11 meses, 24 dias de sargento do Exército. Então isso conta para fins de aposentadoria.
Já está averbado lá no IPREV, tá? Só para fins de aposentadoria, mas não conta para mais nada. Conta então para aposentadoria, disponibilidade ou adicional de tempo de serviço. Só que o adicional de tempo de serviço só está na lei aqui. Então, se cair literal, vale, mas na prática não conta. Tá? O que é adicional de tempo de serviço? A cada 3 anos a gente ganha adicional de tempo de serviço, de 3%. Tá? Continuando então, para efeitos da licença-prêmio, considerar-se-á o tempo de serviço prestado ao Estado. Então, nós vamos ver daqui um pouco o que é uma licença-prêmio. A cada 5 anos de efetivo serviço, o servidor tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Ela só conta com serviço prestado no Estado. Então, se tu tem tempo de serviço anterior, não vai contar. Tá? Continuando, então. Artigo 43. Considera-se tempo de serviço estadual. Então, o que é um serviço público estadual? O serviço público estadual conta para fins de adicionais, conta para fins de várias coisas. Então, olha lá. O que é tempo de serviço estadual? Ó, para todos os efeitos legais, o tempo de exercício de cargo, emprego ou função do Estado de Santa Catarina e suas autarquias, ainda ressalvados os períodos de férias, licenças remuneradas, júri, outras obrigações legais, faltas justificadas, afastamentos legalmente autorizados, sem perda de direito ou suspensão do exercício, ou decorrentes de prisão, suspensão preventiva ou demais processos, cujo delito ou consequência não sejam ao final confirmados. Lembra que o servidor, enquanto ele estiver sendo processado, ele está afastado? E se ao final ele é inocente? Todo aquele tempo conta tempo de serviço. Tem que contar. Tá? Isso que está dizendo ali, por isso que eu deixei em vermelho. Tá? Essa questão nunca caiu. Mas todo o tempo de serviço, encargo, emprego, função prestado ao Estado é tempo de serviço estadual. Então, se alguém aqui já tem tempo de serviço no DEAP ou no DEASE como temporário, isso vai contar para fins de tempo de serviço no Estado depois. Tá? Porque conta, conta cargo, emprego e função. Qual a pergunta? O valor que ele estava recebendo a menos vai ser constituído, porque ele estava recebendo só um terço, né? Isso, não, daí tem que restituir. Se ele não for condenado, né? Não, aí não. Não, tu diz na remuneração não, porque daí a questão do processamento é culpa dele mesmo. Aí aquilo que ele recebe... ele vai ter que buscar na justiça, não tem essa previsão. O que o colega perguntou, só para gravar aqui, né? O colega perguntou o seguinte, durante o período que ele está afastado por processamento, ele vai receber um valor menor de remuneração. Se ao final ele é inocente, ele recebe integral, o estatuto não tem essa previsão expressa. Eu entendo que ele vai ter que buscar na justiça esse ressarcimento, tá? Porque legalmente o Estado não vai pagar, porque não tem previsão legal ali no estatuto, tá? Parágrafo 1º. É computado exclusivamente para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço prestado a instituições de caráter privado que tenham sido transformadas em estabelecimentos públicos. Isso aqui é muito raro de acontecer. E 2, o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. Isso é importante. O tempo de disponibilidade conta para fins de aposentadoria ou para mais disponibilidade. Assim como o tempo de aposentadoria conta para fins de disponibilidade. Como assim, professor? Olha só, o tempo que você estiver em disponibilidade conta para disponibilidade ou aposentadoria. Vamos fazer um cálculo? Vamos pensar o seguinte, falta 2 anos para o servidor se aposentar. E faltando 2 anos para ele se aposentar, o cargo dele é declarado desnecessário. O que vai acontecer com ele? Ele fica em disponibilidade. O que está acontecendo? O tempo de disponibilidade está contando para alguma coisa? Para aposentadoria ou para outra disponibilidade. Nesse caso, como só falta 2 para se aposentar, fechou 2 anos de disponibilidade, se aposenta. Tá? Mas poderia contar para outra disponibilidade? Sim, vamos pensar que o cara é tão azarado que os 2 cargos que ele ocupou foram declarados desnecessários. Então, conta a disponibilidade para a próxima disponibilidade. Tá? Não tem prazo. É discricionária enquanto não tiver outro. Obviamente que, na prática, a gente não vê o Estado deixar em disponibilidade, porque ele tem aquela situação de deixar provisoriamente o servidor, e não é vantajoso para o Estado. Porque tu vai estar pagando alguém para não trabalhar. Então é melhor fazer o quê? Redistribuição.
redistribui ele em outro órgão. Foi o que aconteceu com as ADR agora. Os servidores que eram lotar nas ADR, redistribuiu em outro órgão do Estado. É melhor, tá? É uma maneira de não prejudicar o servidor e não prejudicar o Estado. Tá? Mas há a previsão ali, né, da disponibilidade. Parágrafo 2º agora. Para efeito de aposentadoria em todas as suas modalidades, é computado o tempo de serviço prestado na iniciativa privada. Então, o tempo aí de CLT de vocês, ó. Desde que o funcionário tenha completado 10 anos de efetivo serviço no Estado. Então, quando vocês completarem 10 anos de efetivo serviço no Estado, podem requerer aí a verbação do tempo de CLT. Beleza? Continuando, então. Artigo 44. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado concorrentemente ou simultaneamente em cargos ou empregos exercidos acumulados ou iniciativa privada. Exemplo, vocês são agentes do DEAP e à noite dão aula na UNOESC. Conta em dobro o tempo? Não, conta igual, conta em dias. Cada dia é um dia. Aonde que a gente tem contagem fictícia de tempo de serviço? Quem já foi meu aluno aqui sabe. Onde é que tem contagem de tempo de serviço fictício? Nos estatutos militares. Férias não gozadas, conta em dobro. Licenças não gozadas, conta em dobro. É contagem fictícia. Para servidor civil não existe isso. Servidor conta em dia. Cada dia conta um dia de trabalho. Ah, mas eu tenho 2 empregos, tenho 2 cargos públicos acumulados. Sou professor, né, da rede estadual e da rede municipal. Vai contar dobrado? Não, vai contar um dia, cada dia de serviço. Tá? É isso que está dizendo ali. Ó. Tá? É vedado contagens simultâneas ou concorrentes. Artigo 45. O tempo de serviço estadual, verificado às vistas dos elementos comprobatórios, será apurado em dias e convertido em anos de 365. Então, conta dia por dia. 46 vai falar da certidão de tempo de serviço. Ó. A comprovação do tempo de serviço será processada mediante uma certidão expedida pelo órgão. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha averbação do tempo de serviço, eu recebi das Forças Armadas uma certidão de tempo de serviço. Ela tem que ser em dias, mês e ano. Tem que ser definido. Dia, mês, ano. E aí, isso é convertido para o Estado em dia, mês, ano. Tá? Tem que ser bem certinho. Tá? Então, vocês têm direito aí a uma certidão de tempo de serviço. Por exemplo, quem já é servidor do município vai ter que averbar esse tempo. Aí vocês vão sair, vão pedir uma certidão de tempo de serviço e aí vocês vão ingressar com um processo no Estado para averbar esse tempo aí para fins de aposentadoria. No teu caso, por exemplo, quando chegar o dia de se aposentar, vai ser feita uma média dos anos trabalhados? É feita uma média. A Constituição diz que é a média. É. Existe a questão da paridade e tal, mas assim, ó, só quem entrou... Existem as questões da... o que tem que acontecer é o seguinte. Depende muito quando que tu entrou no tempo desse serviço. Hoje, por exemplo, quem entrar agora vai ter a previdência complementar, vai ter a questão de fazer o cálculo da média das últimas 180 remunerações. Então, vai depender muito de quando que tu ingressou, porque houve alterações na Constituição. Então, quem ingressou principalmente em 98 e depois em 2003, se eu não me engano, tem as vantagens maiores. Quem entrou depois, aí já perdeu a questão da paridade, por exemplo. Daí vai fazer a média das contribuições. Então, cada caso é um caso. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu entrei em 98, eu pego as 2 alterações da Constituição. Então, eu ainda pego as regras antigas. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Vocês estão vendo que vai ter a reforma da Previdência, vai ter regras de transição, é a mesma coisa. Então, toda vez que tem uma alteração na Constituição, tem regras de transição e novas regras. As novas regras pegam quem entra novo. Né? Por exemplo, provavelmente vocês no Estado, se demorar um pouquinho aí, vocês vão pegar a questão da Previdência Complementar, que está para ser regulamentada. Né? Vamos lá, então. Parágrafo 1º ali, ó. Será admitida a justificação judicial como prova de tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário e complementar, como começo razoável para a prova de matéria da época e desde que evidenciada a impossibilidade de atendimento requisito desse artigo. Como assim? Se alguém aí provar tempo de serviço através de uma decisão judicial, por exemplo, uma ação trabalhista, onde tu comprove o tempo de serviço, ou uma ação previdenciária, onde tu comprove o tempo de serviço de rural, isso conta para o Estado. Tá? Então, uma decisão judicial a teu favor
vai poder ser aproveitado como tempo de serviço. Tá? Judicial, só judicial. Aqui nesse caso aqui é judicial. Tem que provar judicialmente aí. Por exemplo, se tu tem tempo de serviço rural, tu vai ter que buscar primeiro comprovar junto ao INSS para depois o Estado admitir. Se for reconhecido administrativo por outro órgão, qual órgão você ia? Por exemplo, se tu já é municipal e tu conseguiu reconhecer no município, aí o Estado pega tudo. Pega tudo. Então, por exemplo, se tu já é servidor municipal com mais de 10 anos e já averbou tudo que tu tinha que averbar, o Estado pega a tua pastinha inteira e averba na dele. O que vai acontecer? A compensação de regimes. Para vocês terem uma ideia, o meu processo demorou 2 anos. Por que acontece? Toda a contribuição que tu faz para o federal, obrigatoriamente tem que compensar o Estado. Então, a União faz um depósito da Previdência para o Estado. Daqueles anos que eu contribuí para o governo federal. Vai acontecer a mesma coisa com quem já é servidor do município aqui. O que vai acontecer? O município, vocês vão averbar o tempo, o Estado vai pedir uma ficha de pagamentos de vocês, da remuneração, de todos os dias, todos os meses, de todo o seu tempo de serviço, vai reajustar esse valor atualizado e vai haver uma compensação de regimes previdenciários. Tá? Isso está na Constituição. Ok? Vamos lá então. Continuando. Artigo 47, a gente falou da estabilidade, com muita ressalva, porque aqui ainda fala em 2 anos, né? A gente sabe que é 3 anos, conforme o artigo 41. Vimos que a estabilidade é no serviço e não no cargo. E agora, pessoal, antes de nós ingressarmos aqui no progresso funcional, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o artigo 59, vamos falar das férias primeiro, tá? Porque é o assunto mais importante aí desse bloco, tá? Então vamos para o artigo 59. Então respira fundo aí, porque o 59 será objeto de prova. Vocês vão abrir a prova lá, vai estar o 59, tá? Como é que tu sabe, professor? Olha aqui, ó. Onde tem um risquinho embaixo foi questão da prova do DEASE, do último concurso. Então não tenho dúvida que vai cair o 59 e o 61 ali, ó. Vamos lá, 59. O servidor gozará anualmente de quantos dias de férias? 30 dias de férias. Tem direito a 1/3 das férias? Tem, né? O terço constitucional é garantia lá do artigo 7, que a gente já viu, tá? Então o servidor tem direito a 30 dias de férias, mais 1/3 constitucional das férias. Parágrafo 1º. Somente depois de decorrido aí 1 ano, né, de exercício adquirirá o direito às férias. Então, antes de 1 ano, esqueçam férias, né? Não vai ter férias, tá? Tem que decorrer 1 ano de serviço às férias, tá? Próximo ali, ó, parágrafo 2º. É proibido levar a conta das férias qualquer falta ao trabalho. Então não vai ter aqui, faltou o trabalho, desconta das férias. Não, desconta da remuneração do mês que tu faltou, mas não desconta das tuas férias, tá? Parágrafo 3º. Fica facultado o gozo de 2 períodos não inferiores a 10 dias consecutivos, tá? Olha só, o artigo 59, ele sofreu uma alteração. Antes ele dizia assim, ó, o funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias ininterruptos. Vocês vão pegar as questões antigas, todas vão dizer isso, e vão dar como gabarito. Antes era obrigado a tirar 30 dias de férias. Agora não, tá? É permitido, ó, desde 2013, com a alteração da lei, o servidor gozar 2 períodos de férias, tá? Então é facultado aí, ó, 2 períodos, sendo que não pode ser inferior a 10 dias. Não, é só 2. Só 2 dias, 2 períodos. Só que vejam bem, ó, 2 períodos é como? Tu goza até 10, depois 20, tá? No mínimo 10 dias, tá? É 2 períodos de férias, tá? Então vamos lá, ó. Fica facultado o gozo de 2 períodos de férias não inferiores a 10 dias consecutivos, ok? Artigo 59A. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, independentemente de solicitação, o acréscimo de 1/3 constitucional da remuneração. Então tem direito àquele 1/3, né, da remuneração, que é o terço constitucional.
Quando que se paga 1/3 de férias? Se ele pegar em 2 períodos, no primeiro período. Então, pegou em 2 períodos as tuas férias, tu recebe no primeiro período, tá? É o que diz aí o parágrafo, ó. Na hipótese, o parágrafo 3º do artigo 59 será aplicado no primeiro período das férias. E agora os 60 e 61 caíram na prova do DEASE, ó. É proibido acumular férias, cuidado, não pode acumular férias, certo? E toda vez que o servidor tirar férias, ele tem que informar onde ele está. Tem que informar o endereço, ok? Então, vocês têm que ser localizados quando estão em férias. Para vocês terem uma ideia, no Exército, nas Forças Armadas, nós tínhamos um livro de férias. Alguém já foi militar aqui? Quando tu é militar, né, principalmente os oficiais e sargentos, eles têm um livro de férias. E ele tem que dizer aonde ele estará, quais os possíveis contatos e os possíveis endereços e os possíveis telefones. E se tu não fizesse isso e fosse localizado, procurado, tu seria punido. É uma transgressão disciplinar. Então, tinha que ter muito cuidado no livro de férias para pensar todos os lugares possíveis que tu estaria e os telefones de contato. Tá? Por quê? Porque tem que estar sobre aviso ali, né, para ser localizado. Certo, pessoal? Então, ó, servidor tirou férias, avisa onde está. Né? Estou em local indeterminado. Né? Digo assim. Tá? Local onde não tem acesso a celular, né? Não funciona nem satélite lá. Certo? Mais ou menos assim que funciona. Tá? Encerramos esse bloco.